Pode se assentar, meus queridos irmãos, pode se assentar. Muito bem, muito bem. Nós estamos terminando hoje a nossa série Uma Igreja para a Cidade. Semana que vem a gente começa uma série, porque nós estamos, uma série falando sobre a Reforma Protestante, porque afinal de contas nós estamos no mês da Reforma Protestante. A nossa série sobre igreja demorou um pouquinho mais do que a gente tinha programado, e então a gente vai entrar um pouquinho atrasado e depois um pouquinho mais atrasado aí para as outras séries, mas vai dar tudo certo no final, porque se não chegou no final, né, a gente vai caminhando. Bom, nós temos trabalhado nos últimos domingos algumas características, né, do que é ser uma igreja na cidade, né, e como isso influencia não somente uma comunidade cristã que está centrada, né, encravada no coração da cidade como a nossa, assim como também influencia a nossa vida, porque ser uma comunidade cristã em pleno século XXI, na cidade de Sorocaba, tem as suas implicações e as suas responsabilidades, né? E isso vaza não somente para a nossa vida em comunidade, mas também extrapola para a nossa vida pessoal, particular, com as nossas responsabilidades. Bom, pensando em cidade, eu que sou uma pessoa extremamente urbana, né? Gosto, né, de poluição, gosto desse negócio do caos urbano, não sei você, mas eu gosto do caos urbano, né? Gosto. Quanto maior a cidade, para mim, melhor. Quanto menor a cidade, mais complicado fica para mim, pelo menos na minha perspectiva, né? Então, olhando para essa cidade, uma das coisas que eu tenho me perguntado, né, é sobre a cultura da segregação. A cultura da segregação. Talvez a gente não tenha uma noção exata disso, né? Porque a nossa sociedade está mergulhada em opostos, né? A gente tem a polarização de todas as opiniões. Ou você é de direita, né? Ou você é extrema direita, ou você é hoje extrema esquerda, ou você gosta daquilo ou você não gosta. A nossa sociedade, ela parou de ter meio cinza degradê para ser totalmente o preto no branco. Parece que a gente está tendo uma regressão, né? Dentro do mundo pós-moderno, que é um mundo altamente tolerante, a gente está tendo posições extremistas, né? E isso gera uma grande segregação. Eu queria me lembrar de uma situação que a esposa do presidente norte-americano, vamos falar dos outros, porque é mais fácil falar dos outros do que a gente falar da gente, né? A esposa, em 2018, a esposa do presidente norte-americano vestiu um agasalho com as seguintes palavras: eu realmente não me importo, e você? Eu realmente não me importo, e você? Daí você está perguntando, mas por que por que uma fala, por que um início de uma mensagem cristã sobre isso, né? Porque nesse momento, nos Estados Unidos, 2018, estava se discutindo o quê? A construção daquele famigerado muro do Trump, aonde ele iria criar uma grande barreira entre os Estados Unidos e o México, segregando pessoas. Então, a noção, aquela nação que se diz a maior nação protestante ou a maior nação cristã do mundo, criando uma barreira de segregação e sem precedentes. Como não é bom só falar dos outros, né? Mas também falando do nosso presidente, aquela famosa frase que quando ele está muito bravo, ele diz, né? E daí? E eu com isso? Ele falou algumas vezes isso, e deixa eu deixar bem claro para você, se você é de direita, se você é de esquerda, se você é fã do presidente, seja do Trump ou seja do Jair Bolsonaro, eu não estou falando mal de ninguém, eu estou fazendo uma constatação, só isso, né? Tanto de um lado quanto do outro, nós percebemos segregação. São falas aonde não se coloca o valor humano da pessoa, do ser humano, acima de todas as coisas. E o porquê eu estou dizendo isso? Porque no seio da fé cristã existe um mandamento.
ama o teu próximo como a ti mesmo. É um mandamento que talvez esse seja o mandamento que mais a gente fale, né? Que mais expresse a face da fé cristã, ainda mais no âmbito reformado evangélico. Ama o teu próximo como a ti mesmo. A gente decora, a gente sabe disso. Mas uma das coisas mais difíceis era amar o próximo como a nós mesmos. Uma das coisas que mais deixa a igreja muitas vezes envergonhada é a falta de amor, E por incrível que pareça, tanto o presidente norte-americano quanto o presidente brasileiro se dizem ferrenhamente cristãos. De ambos os lados. Porque a gente olha a nossa sociedade, a gente percebe isso, né? Existe xenofobia, existe a homofobia, existe a cristofobia, né? Se você é um seguidor de Cristo, você já passou por isso. Existe negrofobia, vai existir várias fobias, porque a gente tá fragmentando a nossa sociedade. Eu não sei se vocês pararam para pensar assim, quanto mais parece que a gente cria direitos, né, para minorias, e eu acho que a gente tem que pensar em todos, por sermos cristãos, a gente precisa pensar em todas as esferas da sociedade, mas quando a gente vai criando esses direitos a minorias, parece que a gente segrega mais do que ajunta. Eu não sei se é a sua impressão essa, mas essa é a minha impressão. Parece que a gente está cada vez mais segregando os direitos dos negros, os direitos das mulheres, os direitos que torcem para o 15 de Jaú, Você tem direito para todo tipo de pessoa e daí você cria uma segregação. Porque existem várias espécies, né, de humanos dentro da própria humanidade. E é algo completamente, né, diferente dentro da fé cristã. Porque a fé cristã ela não olha para os gostos pessoais, mas olha para a pessoa. Todo mundo na fé cristã tem o seu valor, porque ele é feito à imagem e semelhança de Deus. Esse é a nossa base. Por que eu amo o meu próximo como a mim mesmo? Porque eu preciso desenvolver o amor ao próximo como eu desenvolvo o amor por mim mesmo. Por que eu preciso fazer isso? Porque no meu próximo existe a imagem e semelhança de Deus. Isso no meu próximo existe a imagem e semelhança de Deus. De certa forma, quando eu amo o meu próximo, eu também estou amando a Deus. Porque é isso que João fala na carta dele. Se você diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, você é o quê? Mentiroso. Perceberam? Então, olhando para essas nuances, né, da sociedade, duas coisas me chamam a atenção e eu acho que têm sido os pilares que têm criado tantas divisões dentro da nossa sociedade. Primeiro, o etnocentrismo, né? E o etnocentrismo tem a ver com a visão de mundo característica de quem considera o seu grupo étnico, nação, nacionalidade, e aqui eu vou acrescentar, ou ideologia. Porque nós hoje estamos num mundo globalizado e as pessoas não só se identificam por etnia, cor de pele, não só se identificam pela nação ao qual elas nasceram, né, a naturalidade dela, mas elas também se identificam hoje pela sua ideologia. Então a sua ideologia cria sim um etnocentrismo social e essa ideologia socialmente mais importante do que as demais. Então o etnocentrismo olha para todas essas características, etnia, nação, nacionalidade ou ideologia e fala, não, a minha ideologia é melhor do que a outra. A minha raça, a minha etnia é melhor do que a outra. A minha nação é melhor do que a outra. Junto com isso vem a alienação. E a alienação, os alienados, não têm interesse em ouvir opiniões alheias.
A gente sempre acha que alienado é aquele que está fora da realidade, né? É uma minimização da palavra alienação. É uma visão estreita dessa palavra, porque alienação tem a ver com que você ouvir ou ter somente uma única opinião. Daí eu me torno um alienado. Então diz, alienados, né? Os alienados não têm interesse em ouvir opiniões alheias e apenas se preocupam com o que lhe interessa. E isso tem caracterizado a nossa sociedade, a nossa cultura. Pode perceber, etnocentrismo e alienação. Porque quem é de esquerda só consegue ouvir o quê? Quem é de esquerda. Quem é de direita só consegue ouvir quem é de direita. Quem é a favor do presidente só ouve quem é a favor do presidente. Quem é contra o presidente só ouve quem é contra o presidente. Quem é a favor do prefeito só ouve quem a favor do prefeito. Quem é contra, igualmente. E daí a gente vai criando polos. E a gente para de ter comunhão, porque afinal de contas eu não vou conversar com aquela pessoa, porque ela pensa completamente diferente de mim. Perceberam? E aquela máxima popular hoje já é quase que um dogma nosso. Nós não discutimos o quê? Religião, política e futebol. Ok? Porque, afinal de contas, se uma dessas coisas você for discutir, você não está aberto para ouvir o outro lado da história. E isso é muito complicado. Principalmente em uma comunidade cristã. E hoje, então, eu queria refletir um pouco sobre essas questões e olhar, principalmente, como atuam esses poderes, né, esses poderes que atuam dentro da nossa cultura. Primeiro, para você ter uma ideia, dentro da nossa cultura existe aquilo que nós chamamos da natureza humana, ou seja, a natureza pecadora e idólatra individual de cada pessoa. A Bíblia fala que todos nós nascemos, né, no pecado, então todos nós temos essa natureza individual idólatra. Uma outra coisa, o mundo, né? Um mal sistêmico de idolatria estrutural. Então, a gente também, nós nascemos, mas nós estamos inseridos em uma cultura idólatra, nós estamos em uma estrutura idólatra e esse mal sistêmico que existe no mundo. Junto disso, existem os poderes malignos, aquilo que os demônios, aqueles que lutam nas esferas espirituais contra os eleitos de Deus. E isso tudo gera o caos e a desordem. A intersecção de todas essas realidades gera o caos e a desordem que muitas vezes nós estamos vivendo. Então, dentro disso tudo, a pergunta é: como importar-se? Como eu vou me importar com as pessoas? Como eu vou quebrar essa alienação e esse etnocentrismo que está na nossa cultura, que cria esse caos, fruto de um sistema, de uma cultura idólatra, fruto de uma natureza pecaminosa e fruto também das forças opressoras do mal. Como quebrar isso e como eu passar a me importar com as pessoas e olhar para aqueles que estão ao meu lado? Porque uma igreja que vai fazer diferença no século 21 é uma igreja que se importa. É uma igreja que consegue olhar para o lado. É uma igreja que consegue dialogar com os diferentes. Dialogar com aqueles que pensam diferente de mim. Porque as pessoas vão pensar diferente de mim. Vão pensar diferente de mim. Mas eu preciso manter o diálogo aberto. Assim também vai ser na sua casa, nos seus relacionamentos, no seu trabalho, no lugar aonde você vive. Você precisa manter o diálogo aberto. Caso contrário, você vai se tornar alguém alienado. Você vai só viver com aqueles que pensam igual a você. E me desculpa, um mundo onde todo mundo pensa igual é muito chato. É um mundo sem graça. Porque até o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, ele diz que existe a multiforme graça de Deus, ou seja, a graça de Deus, ela se revela nessa coisa chamada criatividade humana.
de maneiras diferentes, porque ela é multiforme. E ela não só se revela da forma com que a gente adora, ela se revela da forma com que o povo de Deus adora, em diferentes formas, nas diferentes ideias, nas diferentes junções, e a gente pode ver a criatividade de Deus dentro de tudo isso. Bom, pensando nisso, eu gostaria de olhar com vocês o texto de Efésios, capítulo 2, você pode abrir na sua Bíblia, ou você pode acompanhar aqui na projeção. Efésios, capítulo 2, versículos de 19 a 20, que diz o seguinte: portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Perceba uma coisa, que o rótulo que existia lá na igreja de Efésios, né? Efésios 2, versículo 11, diz assim, ó: portanto, lembre-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisos pelos que se chamam circuncisão. Olha só, chamados, você pode pôr aqui apelidados, né? Discriminados, chamados incircuncisão pelos aqueles que se chamam o quê? Circuncisão. Existe segregação, rótulos, classificação de pessoas dentro de uma comunidade cristã? Na igreja de Éfeso existe. Na igreja de Éfeso existe. Então Paulo começa escrevendo e combatendo isso. Então existe uma classificação, existe uma discriminação e existe um preconceito a respeito de pessoas. Existe uma classificação, porque afinal de contas eu sou da turma ou dos incircuncidados ou eu sou da turma dos circuncidados. Existe discriminação porque existia tratamentos diferentes para essas pessoas. E existia preconceito porque as pessoas já davam o quê? Um parecer sobre se a pessoa era ou não era circuncidada, se a pessoa tinha ou não tinha, né, uma relação mais próxima com Deus, porque afinal de contas, aquele tem mais compromisso com Deus por um sinal externo. E Paulo vai combater isso em Éfeso, dizendo que o sinal externo não tem validade nenhuma, mas o que vale mesmo é aquilo que está no seu coração. Para a gente entender esses rótulos, a gente precisa olhar para a cultura da cidade de Éfeso. Então, deixa eu te mostrar um pouco que a cidade de Éfeso estava mergulhada em uma cultura onde a vingança era uma cultura vingativa e humilhante, né? Éfeso, ela era a principal cidade da Ásia Menor devido ao comércio e à cultura e à religião. Em Éfeso, a gente vai ter o templo da deusa Ártemis, a religião, o principal centro de adoração da deusa Ártemis, da deusa greco-romana, Ártemis, ou Ártemis ou Diana, né? Ártemis, ou Ártemis, ela era para os gregos, né? E Diana para os romanos. Por incrível que pareça, em Éfeso tinha um templo da deusa Ártemis, que era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Então era um lugar onde a adoração a Ártemis era muito, mas muito relevante. Provavelmente a deusa mais importante da cidade, provavelmente não, a deusa mais importante da cidade, porque em Atos, capítulo 19, versículo 28 e 34, a gente tem um relato que grande é a Diana dos Efésios, ou Ártemis, grande é a Diana dos Efésios. Perceba, as pessoas falavam que o pessoal de Efésios tinha esse mote, esse slogan sobre a cidade. Uma outra questão, né, que você precisa estar atento é que Ártemis, ou Diana, era uma deusa severa, cruel e vingativa. Era uma deusa severa,
cruel e vingativa. Gostava de humilhar os seus oponentes. Ela procede sem piedade contra todos aqueles que provocam o seu ressentimento. Não hesita em lhes destruir as colheitas, em devastar os seus rebanhos, em semear a impiedade ao redor. Ela era adorada para que isso não acontecesse, porque caso você não adorasse Ártemis, você teria os seus rebanhos mortos, a sua colheita infrutífera, então as pessoas se ajoelhavam diante dela, não por um ato de amor e adoração, mas por medo. E é interessante que muitas vezes, né, se você estuda um pouquinho mais sobre cultura greco-romana, você vai ver que a influência da principal entidade adorada pela cidade tinha uma influência social muito grande. Então você tem ali uma deusa que era severa, cruel e vingativa, que humilhava os seus oponentes. Qual que era o estigma dessa cidade? Eu sei, talvez para você fique muito distante da nossa realidade, dentro da nossa cultura, porque afinal de contas nós não temos aqui na cidade de Sorocaba, né, nenhum templo a Ártemis ou Diana, né? Nós não temos, mas presta atenção, a transformação cultural faz que a gente recrie os deuses. Talvez a gente não tenha Ártemis, mas na nossa cultura que é pecaminosa, que é idólatra, a gente levante outros deuses como o dinheiro, como o prazer, como o poder. E a gente molde o nosso coração, não a partir daquilo que o Evangelho de Deus faz em nossas vidas, mas a gente molda o nosso coração sobre aquilo que a gente adora. Porque aquilo que a gente adora nos consome. Aquilo que a gente adora nos transforma. Se eu olho para Deus e eu adoro a Deus a partir daquilo que Ele revela nas suas Escrituras, o meu coração vai ser transformado à semelhança do quê? De Cristo Jesus, não é? Porque afinal de contas eu estou adorando a Deus e eu estou buscando a Ele. Então o meu coração é transformado porque eu estou adorando. Mas se a sua fonte primária de adoração for o dinheiro, o sexo, o prazer, ou qualquer outra coisa, ou o poder, ou qualquer outra coisa, o seu coração vai se transformar o quê? Então aquilo que você adora te transforma. Essa é a lição de Éfeso. A pergunta que a gente precisa fazer no nosso coração é o que nós estamos adorando. Qual é a fonte primária? Jesus ele diz que aonde está o teu coração, aí está o teu tesouro. Ou seja, aonde está o teu coração? Aonde você empenha o teu coração? Aonde você coloca o teu coração? É aquilo que de fato tem importância, valor para você. E aquilo que tem importância e valor para você é o que você adora. Você pode pôr o seu coração em pessoas, em um relacionamento. No relacionamento com seus filhos, você pode adorar os seus filhos e provavelmente você vai se decepcionar. Você pode adorar e empenhar o seu coração com o seu marido, com a sua esposa, com os seus amigos. Não precisa ser só dinheiro, prazer ou poder. Existem outras coisas que a gente pode colocar lá e empenhar o nosso coração. E aquilo ser a busca infindável dele. Então, Paulo está tentando redirecionar essa igreja dentro dessa cultura idólatra. Deixa eu mostrar para vocês alguns
princípio. Primeiro, um ensino. Efésios 2:20 diz o seguinte: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Perceba, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Tendo Jesus Cristo como pedra angular. Daí você vê que Paulo ele fala assim, olha, toda a revelação de Deus, o ensino que é o ensino dos profetas, que abarca o Antigo Testamento, aquilo que nós chamamos do Antigo Testamento, e o ensino dos apóstolos, aquilo que nós chamamos do Novo Testamento, tudo aquilo que é a respeito da aliança de Deus, tudo aquilo, tendo que, não tendo qualquer pessoa ou ideologia como pedra angular ou como pedra de fundamento, como pedra de apoio, como pedra de sustentação. O que é a sustentação de toda a história para o apóstolo Paulo? Jesus Cristo. Jesus Cristo é a sustentação de toda a história para o apóstolo Paulo. Isso fica muito claro nesse gráfico que eu vou mostrar para vocês, quando a gente percebe toda a história da criação, todo o enredo da criação, quando você tem criação e queda. Perceba, você tem criação e queda, você tem a história de todo o povo de Israel, você tem a morte e a vinda, morte e ressurreição de Jesus, a descida do Espírito Santo, a função da igreja, né, a função de Atos e a nova criação. Isso é aquilo que nós chamamos do enredo da criação. Qual que é o centro, qual que é a pedra angular que sustenta toda essa história? Paulo está dizendo, o centro, a pedra angular de toda a história é Cristo Jesus. Então, a partir de Cristo Jesus, a gente se move. A partir de Cristo Jesus, a gente vai edificando a nossa história e a gente vai lendo a nossa vida. Por isso que entender o que Cristo Jesus é a pedra angular da nossa história faz toda a diferença. Eu vou me mover não a partir dos meus princípios e valores, não dos meus achismos, mas eu vou me mover a partir do centro de toda a história, que é Cristo Jesus. Quando Paulo fala sobre a pedra angular, ele está falando sobre o centro. Sobre o centro. Aquilo que sustenta toda a história. Aquilo que sustenta a sua história. Eu sei que muitas vezes o que a nossa cultura pós-moderna, humanista, passa para a gente, é que o centro da história sou eu. Não é? Os livros de autoajuda dizem isso, né? O centro da história está em mim. Eu sou a pessoa mais importante dessa história. Mas o que a palavra de Deus está dizendo e o que Paulo está tentando mostrar para essa comunidade que está mergulhada em uma cultura idólatra é que o centro da história é Cristo. E nós só nos vamos libertar dessa idolatria se a nossa história estiver firmada em Cristo Jesus. Caso contrário, não. Uma outra coisa que o texto nos mostra é que, perceba, o versículo diz, tendo Jesus Cristo, no qual todo edifício é ajustado e cresce. Você tem de Cristo Jesus como centro de todas as coisas, ok? E a partir daquilo que Jesus Cristo é o centro de todas as coisas, o centro de toda a história, perceba o que isso se desdobra, no qual todo edifício, que aqui edifício é a igreja e as pessoas que compõem essa igreja, é ajustado, ou seja, moldado e cresce. Tem uma coisa que muitas vezes nos escapa aqui, né? Dentro da arquitetura ou da engenharia da antiguidade, né?
todas as pedras, elas tinham o seu molde ajustado a partir da pedra angular. Elas não poderiam ter as deformidades que ela tinha. Então, o pedreiro, o engenheiro da época ali de Jesus, o que ele fazia, né? Quando ele ia construir uma casa, ele colocava a pedra, que seria a pedra angular, a pedra de sustentação, e todas as outras pedras eram moldadas em cima do quê? Daquela. Então, quando Paulo está dizendo aqui, olha, tendo Cristo Jesus como o exemplo, tendo Cristo Jesus como a pedra angular, a partir de agora, o molde não é você. Ele mudou o centro. Porque o centro da nossa filosofia humanista, o molde quem que é? Eu, os meus desejos, as minhas vontades, as minhas necessidades. Mas Paulo está falando assim, não, o centro não é você. Não é você. Teve até um cara outro dia aí falando, né, bonito, pregador do evangelho, que o centro de Deus a partir do Novo Testamento é você. Me desculpa, querido, o centro não é você. Não é você. Se você ouviu e caiu lágrimas nos seus olhos, você pede perdão a Deus, porque o centro não é você. É bonito, é legal, é autoajuda, mas o centro não é você. Porque Deus não se molda aos seus desejos e vontades. Deus se molda àquilo que Ele está fazendo na história e na sua revelação. Então por isso que Paulo diz, olha, tendo Cristo, todo o edifício, todas as pessoas são ajustadas não pelos seus desejos, mas por Cristo Jesus. É o que Paulo está ensinando. Uma segunda coisa é uma ação. A partir dessa lição, desse ensino, Paulo então requer uma ação. E ele diz no verso 22, nele vocês também estão sendo edificados juntos, para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Perceba o que Paulo diz aqui. Todos vocês estão sendo edificados juntos. Sabe que o que nos escandaliza nesse texto aqui, o que nos cria desconforto, é que não existe a possibilidade de você crescer sozinho na espiritualidade cristã. Olha o que o texto está dizendo. Todos vocês estão sendo edificados, não um a um. Porque Paulo poderia dizer isso. Todos vocês estão sendo edificados um a um. E daí o seu crescimento depende do quê? Do seu esforço, do seu ensino, do seu derramamento pessoal. Mas não, Paulo está dizendo o seguinte, todos vocês estão sendo edificados juntos. Ou seja, não existe maturidade sem o outro. Para eu crescer espiritualmente, me tornar maduro espiritualmente, eu preciso do outro. Sabe por quê? Porque Provérbios vai dizer o seguinte, assim como o ferro afia o outro ferro, um homem afia o caráter do outro homem. Ou seja, você só cresce, você só amadurece, você só ganha fio, você só ganha utilidade, porque a espada, a faca sem o fio é inútil, não é? É inútil, é essa comparação que Provérbios está fazendo. Você só amadurece, você só cresce quando você convive em comunidade. Quando você se importa, quando o outro faz parte integralmente da sua vida. E perceba o que o texto de Provérbios diz. Ele fala assim, assim como o ferro afia um outro ferro. Para afiar, precisa de atrito? Precisa, não precisa? Sem atrito, você afia o outro ferro? Não.
Precisa de gente na comunidade que pense diferente de você? De mim? Precisa. Eu não gosto, porque todo mundo pensasse igual a mim, seria muito mais fácil ser pastor. Seria muito mais fácil. Mas eu preciso de gente que pense diferente, sabe para quê? Para eu crescer e amadurecer. Uma outra coisa que o texto me diz, não existe crescimento sem o outro. Não existe. Eu preciso do outro para o meu crescimento. E uma terceira coisa, todos estão sendo usados por Deus na história. Todos estão sendo usados por Deus na história. Perceba, neles vocês estão sendo edificados juntos. Quem fica de fora aqui? Absolutamente ninguém. Ninguém está fora desses juntos. Nesse juntos engloba todos. Todos estão sendo usados. Mesmo aquele que acha que não está sendo. Na verdade, ele está sendo usado. Todos estão sendo usados por Deus. Perceba a beleza de estar dentro de uma comunidade cristã. Porque dentro de uma comunidade, você ganha um propósito, porque você se torna um instrumento nas mãos de Deus. Você se torna um instrumento. Você ganha um propósito. Você ganha um objetivo. A vida que era vazia, a partir do seu encontro com Jesus, ela não é mais vazia. E por que ela não é mais vazia? Porque em Cristo Jesus, você tem um propósito. Você ganha esse propósito. Por isso que em Efésios, capítulo 4, versículos de 2 a 6, diz o seguinte: sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Suportando uns aos outros com amor. O suportando aqui não é a famosa frase que você usa na sua vida, dizer assim, eu suporto aquela pessoa. Não. Esse suportando aqui se diz que você é uma plataforma para o crescimento do outro. Então, esse suportando aqui tem a ver com ser uma plataforma para o crescimento do outro. Então, perceba, sejam completamente humildes e dóceis, ou seja, eu preciso ser humilde, eu preciso ser dócil, e sejam pacientes. Para quê? Para que eu possa suportar, ser uma plataforma para o crescimento do outro. Faz sentido? Lógico que faz sentido, porque é assim que deve ser uma comunidade cristã. Porque há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos. Perceba agora, age por meio de todos. E está onde? Em todos. Está em todos. Sabe aquela pessoa que você não suporta? Porque existem pessoas que você não suporta dentro de uma comunidade cristã. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus está nele. Você acha que não? Eu sei disso. Você acha que Deus não está naquela pessoa, mas Deus está naquela pessoa. Deus está agindo através daquela pessoa. Deus está treinando a sua paciência através daquela pessoa. Apesar de você achar que aquela pessoa não é crente, porque isso tem a ver com o seu achismo, não com aquilo que Deus está fazendo na história daquela pessoa. É o seu achismo, ok. Você até pode achar as coisas. Mas perceba o que o texto diz. A Bíblia diz que Deus está em todos. Que Deus age em todos. E age por meio de todos. Caminhando para a nossa última conversa aqui. Uma promessa. Efésios 2:19. Vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Então, uma promessa. Perceba, vocês já não são. Porque vocês eram. Vocês eram estrangeiros, vocês eram estranhos uns aos outros, mas agora
através do sangue de Cristo Jesus e da ligação que existe entre nós, através do Espírito Santo de Deus, você não é mais o que? Um forasteiro. Você não é mais o que? Um estrangeiro. Então você não é mais um estranho. Você não é mais um estranho. Mas, perceba, um concidadão dos santos, concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Agora, veja o que significa estrangeiros nem forasteiros, porque a gente precisa pegar Efésios capítulo 2, versículos de 11 a 12, e nos diz o que significa isso. Portanto, lembre-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamam incircuncisão. Então havia rótulos, havia discriminação, havia preconceitos, feita no corpo por mãos humanas. E que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto à aliança da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Perceba o último versículo, o versículo 12. Vocês eram sem o quê? Cristo. Por isso eu era um estranho, por isso eu era um estrangeiro. Eu estava sem Cristo, eu estava sem esperança. Perceba a repetição que Paulo vai construindo no argumento dele. Sem Cristo, sem esperança, consequência de você estar sem Cristo e sem esperança, sem Deus no mundo. Porque a partir do momento que eu tenho Cristo, eu tenho esperança e comigo então está Deus. Que é o argumento do contrário que Paulo usa aqui. Ele está falando assim, ó, vocês estavam sem, mas a partir de agora, vocês não são mais estrangeiros, vocês não são mais estranhos, vocês não são mais forasteiros, porque vocês, a partir de agora, vocês têm Cristo. E se vocês têm Cristo, vocês têm a esperança. E se vocês têm a esperança, Deus está em vocês. E isso nos une. Cristo nos une. A esperança que nós temos em Cristo cria a nossa união. O nosso relacionamento com Deus cria a nossa união. Nós temos opiniões divergentes. Mas esses 3 pontos, Cristo, esperança e Deus, cria a nossa união. Porque a nossa esperança é a mesma. O nosso Deus é o mesmo. O nosso Cristo também é o mesmo. Então perceba, o texto diz, vocês eram, concidadãos, a partir de agora, vocês não são mais nem estrangeiros, nem estranhos, porque vocês têm Cristo, vocês têm a esperança e vocês têm Deus. Mas agora, então, vocês são concidadãos dos céus e membros da família de Deus. Concidadãos, compatriotas, nativos da mesma cidade. Então não existe mais preconceito. Não existe mais classificação. Não existe mais condições. Porque vocês são da mesma cidade. E Efésios 3:20 diz o seguinte, nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Isso, então, une uma comunidade de fé. Isso cria diálogo, apesar das nossas diferenças. E perceba, membros, final, da mesma família. Eu, a partir de agora, sou membro da mesma família. E família aqui tem a ver com identidade. Não é? A sua família te dá o quê? Identidade, não é verdade? Então, por isso que Paulo diz aqui, vocês têm uma mesma nacionalidade. Perceba, de novo, ele vai construindo até chegar o ápice. E o ápice aqui, membros da família de Deus. Então, a partir de agora, vocês têm uma identidade. E essa identidade tem a ver com a sua formação. Aonde acontece a sua formação? Dentro de uma comunidade cristã. Tem a ver
com essa comunidade, que é uma comunidade de relacionamentos, aonde um vai afiando e construindo o relacionamento com o outro. E por final, tem a ver com missão. Quer ver como isso desemboca naquilo que nós chamamos, ou naquilo que nós oramos, venha o teu reino? Quer ver como isso desemboca naquilo que venha o teu reino? Primeiro, formação. Formação significa amar a Deus. A igreja me ensina a me formar a partir de uma ótica de amor. E essa ótica de amor me ensina a amar a Deus sobre todas as coisas. Uma segunda esfera, se o pessoal puder colocar aqui na tela para o pessoal ver. Isso. Uma segunda esfera é a comunidade, que é amar uns aos outros. Então a comunidade, ela me ensina o quê? A amar uns aos outros. É na comunidade que aquilo se torna real. O amor a Deus se torna real aonde? Na comunidade. E a comunidade me envia aonde? Em missão. E daí é amar o meu próximo. Perceberam? Amar a Deus, formação. Eu amo a palavra de Deus, eu amo aquilo que está nas Escrituras, e quem me dá essa formação é a própria comunidade. E essa própria comunidade, ela me ensina o quê? Amar uns aos outros. Amando uns aos outros, ela me envia para onde? Para a missão. A amar o próximo. Por isso, que é aquilo que nós chamamos do reino tangível. O que nós oramos na oração do Pai Nosso? Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Não é assim que a gente ora? O reino tangível está nas intersecções da comunidade, da formação da família de Deus. Ali se tem o reino tangível. A pergunta que eu tenho para você nessa noite é se você tem sido a resposta dessa oração. Venha o teu reino. Se você tem formado o seu coração nesse amor a Deus, as suas afeições estão ligadas ao amar a Deus. Se você convive dentro de uma comunidade, amando uns aos outros. E se você está sendo enviado em missão para amar o próximo. Transformando o reino de Deus em algo tangível, palpável. Que tal você aplicar o seu coração nesses dias, nessa nova realidade? Que tal você se tornar a resposta de uma oração? Sabe qual que é o problema? O problema é que muitas vezes a gente não quer ser a resposta das nossas orações. A gente terceiriza tudo para Deus. Mas a resposta da oração de amar o próximo sou eu. A resposta de transformar o reino em algo tangível sou eu. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos e você orasse para que você seja a resposta. Você pode falar para Deus: Deus, olha, até hoje eu não fui essa resposta de oração. Eu não fui. Né? Não fui. Mas você pode, a partir de hoje, um novo começo para você. Um novo começo. Senhor, nós estamos na Tua presença como Teu povo redimido pelo sangue de Jesus. Nada que façamos, ó Deus, é maior do que aquilo que Jesus fez na cruz por nós, ó Pai. A única coisa que nós temos como merecimento, ó Senhor,
não é nossa, mas é aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário por nós. E a tua palavra nos ensina, Senhor, que nós só amamos porque o Senhor nos amou primeiro. O que falha muitas vezes, Pai, é que nós não confiamos que o Senhor está nos amando na história. O que falha, Deus, é a nossa visão de que Jesus é o centro de toda a história da criação. E com isso, Senhor, muitas vezes nós não conseguimos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Nós não conseguimos, ó Pai, amar uns aos outros dentro de uma comunidade cristã. Porque em vez de confiar, ó Deus, no seu amor e na sua graça, nós confiamos nos nossos instintos. Então, Pai, nós queremos te pedir perdão, Senhor. Nós queremos te pedir perdão, Senhor. E abrir o nosso coração para a ação poderosa, Senhor, poderosa, graciosa do seu Santo Espírito em nossas vidas, para uma transformação real, para uma transformação, ó Deus, aonde a nossa comunidade seja um lugar, ó Pai, de acolhimento, de transformação, de aceitação, ó Deus, aonde pessoas se acheguem, ó Pai, e experimentem, antes de tudo, a graça que vem do Senhor, ó Deus. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Deus, a levar isso não somente dentro de uma esfera de uma comunidade cristã, mas nos ajuda, Pai, dentro das nossas famílias, dentro dos nossos locais de trabalho, estendendo, ó Deus, estendendo essa graça a toda a cidade de Sorocaba e em todas as esferas aonde nós estamos envolvidos. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a sermos a resposta de oração, Senhor. Venha o teu reino, que nós possamos ser esse reino tangível, esse reino de amor, aonde a tua graça e o teu poder se manifestam. Nos ajuda, Pai. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.